dia. Recebam todos a paz do Senhor. Que privilégio poder estarmos juntos aqui nessa noite de domingo, de celebração a Jesus pela sua bondade e misericórdia. Minha palavra é de gratidão a Jesus. Vamos refletir juntos em um texto, Evangelho de Cristo Jesus, que escreveu João. Agradecer a Deus pela vida do pastor Heron. Muito obrigado pelo privilégio e a honra de poder estarmos aqui. Deus faça prosperar sempre a sua casa e a sua família. Vocês são literalmente muito abençoados por ser pastoreados e liderados por esse homem de Deus. E eu celebro Jesus por isso. Agradecendo a Jesus pela sua vida, se estende à sua casa, à sua família e aos pastores e a toda a igreja. Em nome de Cristo Jesus. Vamos embora. Livro de João, capítulo 11, versículo 43. Quem achou, diga amém. Que está escrito assim: E tendo dito isto, clamou com grande voz, dizendo: Lázaro, sai para fora. E o que fora defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto no lenço. E disse-lhe: Desatai-o e deixai-o ir. O que foi que ele disse? Desatai-o e deixai-o ir. Por favor, capítulo 12 de João. Ele disse: desatai-o e deixai-o ir. Capítulo 12. E foi, pois, Jesus 6 dias da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro que falecera, e a quem ressuscitara dentre os mortos. E fizeram ali, pois, uma ceia. Diga comigo, uma ceia. Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Olha aqui para mim. O ministério de Cristo Jesus em toda a sua trajetória, pautado ele muito mais em ensino do que sinais, prodígios e maravilhas. Você vai ver Jesus ele se estendendo muito mais em ensinar do que ele realizar alguns milagres. Por exemplo, quando ele chega em Marcos capítulo 4, de Marcos 4, 1 até o 34, ele só ensina. É fé, grão de mostarda, candeeiro. E logo no finalzinho que ele chama para executar aquilo que ele ensina. Os ensinos de Jesus é bem intensivo, porque tudo aquilo que ele te ensina, depois ele te convida para executar aquilo que ele te ensinou. Preste atenção. A maior prova disso é que quando ele chega no meio do mar, ele olha para os discípulos e disse: por que vocês não têm fé? Por que não têm fé? Ele estava dizendo: eu passei tanto tempo falando sobre fé, e na hora de vocês executar aquilo que eu ensinei, vocês não têm fé? Jesus é apaixonado pelo ensino. Jesus ele não só gostava de ensinar, como ele gostava de relacionamento, amizade.
Todas as vezes que Jesus ele estava na região de Betânia, ele sempre ia à casa de Lázaro. Há um historiador que afirma dizendo que uma vez Jesus estava em Betânia e ele não avisou a Lázaro que estava indo lá. E por não avisar a Lázaro, diz que chegou Jesus com 12 discípulos e Lázaro deu de comer para os 13, de beber para os 13 e de hospedar para os 13. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que você se comportaria, o teu melhor amigo chegando na tua casa, levando 12 pessoas com ele e dizendo, eu vim para comer, beber e a gente vai dormir aqui? Amizade boa, né? Que não precisa nem mandar um zap dizendo, eu estou indo aí na tua casa e eu vou levar uma galera comigo. Não. E o que eu acho interessante é que Lázaro não fica chateado. Porque eu não me chateio com quem Jesus leva para dentro da minha casa. Porque se anda com Jesus, pode entrar aqui em casa. Então, o nível de relacionamento de Jesus e Lázaro era extraordinário. Eu sei porque eu estou assim, eu estou construindo o meu raciocínio com vocês, porque eu sei onde eu quero chegar. O relacionamento de Jesus e Lázaro era extraordinário. Só que o texto agora diz que Lázaro está enfermo. Vamos embora? Lázaro está o quê? Bora, gente, pirrasse não. Lázaro está o quê? Versículo 1, vamos passo a passo, abre o texto. Quando o texto diz que Lázaro está enfermo, a Bíblia diz que a enfermidade de Lázaro começa a se agravar. E se agrava de tal maneira que o texto diz que as irmãs de Lázaro chamam o homem que trabalhava na casa de Lázaro. Quando chamaram esse homem que trabalhava na casa de Lázaro, a afirmativa deles foram, avisa lá. Avisa o quê? Avisa para Jesus que Lázaro, a quem ele tanto ama, está enfermo. A pergunta é, aonde é que Jesus estava? Isso aqui me chama a atenção. Esse homem aqui, ele sabe aonde Jesus está. Esse homem aqui, ele sabe aonde encontrar Jesus. Aonde é que Jesus está? Vamos para o texto? Pastor, e tem? Bora ver se tem. João capítulo 10, versículo 40. João capítulo 10, versículo 40. O texto, eu vou ler para a gente adiantar. E retirou-se outra vez para além do Jordão, para o lugar aonde João lhe tinha batizado-lhe primeiramente, e ali ficou. Logo depois do batismo, Jesus fica naquela localidade, ele fica ali, no além do Jordão. Há um historiador norte-americano que ele declara dizendo que a localidade específica aonde Jesus estava era de Pérea. Pérea. De Pérea para Betânia, ou de Betânia para Pérea, era um dia a pé. Quantos dias? Um dia. Vamos fazer cálculo rapidinho, só para a gente entrar no texto? O texto diz que Lázaro está enfermo. E quando Lázaro ele está enfermo, ainda não havia morrido, eles disseram, vai lá e avisa a Jesus que Lázaro, a quem ele tanto ama, está enfermo. Então o mensageiro saiu de Betânia e foi para onde? Para Pérea. Quantos dias? Um dia. Versículo 4, 5 e 6, a Bíblia diz que quando Jesus recebeu a notícia, ele permaneceu por 2 dias na localidade. Um dia que ele foi
Com mais 2 dias que Jesus fica, já tem quantos dias? 3. Com outro dia que Jesus vai usar saindo de Betânia, de Pérea para Betânia, quantos dias no total? 4. Eu estou tentando lhe explicar que quando esse homem saiu de Betânia e foi encontrar Jesus, Lázaro já estava morto. Pastor, se Lázaro já estava morto, por que Jesus olha para ele e disse, vai lá e diga que Lázaro não vai morrer? A expressão de fato não é que Lázaro não vai morrer. A expressão de fato é, volta lá e avisa que o resultado final não será de morte. Eu vou repetir para ver se você entende. A expressão do original é essa, volta lá e diga que o resultado final não será de morte. Em outra palavra, Jesus estava dizendo, volta lá e diga que Lázaro pode até morrer, mas o final não é final de morte na história dele. O que Jesus estava dizendo é, avisa lá que tem situações que poderão ficar pior. Avisa lá que tem cenários que poderão ficar ruins. Mas digam para eles que mesmo com um cenário ruim, eu não perco o domínio, não perco o controle, não perco o tempo, não perco a estação da história. Será que dá para você localizar 3 pessoas e dizer para ele, dizer para ela, Jesus sabe a hora de chegar na sua Betânia? Diga isso para alguém, por gentileza. Jesus sabe a hora de chegar na sua Betânia. Jesus sabe a hora de chegar na sua Betânia. Eu não sei quem tem mão para levantar e boca para dar glória, mas assim diz o Senhor, não tem nada atrasado. Eu só estou preparando o cenário para fazer o maior milagre que a tua história já viveu até aqui. Alguém pode levantar as 2 mãos para o Espírito de Deus aqui nessa noite? Levante as 2 mãos e não baixa, por gentileza. Por 30 segundos, quem tem glória para dar para Deus, faça isso agora. Porque eu estou ouvindo barulho de corrente caindo por terra aqui agora. E o Espírito do Senhor acabou de falar para mim, eu vou chegar nesse negócio. Vou resolver essa questão por você. Eu vou te mostrar que não tem nada fora do meu domínio, nem fora do meu controle. Qual foi o momento que você me pediu para agir e eu não agi? Ou tu já se esqueceu que a minha mão sempre segurou na tua mão e nunca te abandonou e nunca te deixou? Tu não pediu para Deus falar com você? Olha a resposta de Deus aqui. É hoje que eu vou segurar nas tuas mãos e vou te erguer, vou te dar uma ideia, te dar uma estratégia e vou trazer um escape diferente para a tua história. Sinta os passos dele em direção da tua Betânia agora. Você já teve aquela sensação que parece que ele não está ouvindo? Levanta a cabeça e me encara aqui, por favor. Você já teve aquela sensação que parece que ele não está querendo fazer? Já teve aquela sensação que parece que tudo aquilo que você está falando, parece que ele não está nem aí? Tem maturidade para ouvir? Tem? Eu tenho coragem de falar. Jesus não quis chegar com Lázaro na UTI da esperança. Ele esperou colocar Lázaro no túmulo do milagre. Porque
desse jeito aí tu resolve. Desse jeito aí tu faz uma ligação e resolve. Aí ele olhou para os discípulos que estavam junto com ele. Olhou, né? Disse assim, ó, vamos. Para onde? Betânia. No 3, grita bem alto, Betânia. Pirrace não, viu? Pirrace não. No 3, grite bem alto, Betânia. 1, 2, 3. Dá uma catucada em alguém e diga assim, ó, Jesus chamou para Betânia. Eu tomei um susto quando li isso essa semana. Quando Jesus olhou, olha aqui, Jesus falou assim, ó, ei, vamos para Betânia. Os discípulos falaram assim para ele, vamos para onde? Para onde? Betânia? Vou não. Trauma emocional. Não foi lá que tentaram matar a gente? O céu está chamando para viver coisa nova, mas tem gente preso com aquilo que aconteceu lá atrás. Eu fiz a mesma coisa que você, fiquei de pé, eu fiquei desse jeitinho em casa. Porque Jesus disse assim, ó, vamos para Betânia. Os discípulos caminhavam com Jesus, andavam com Jesus, falavam com Jesus, mas era pegado no passado. E é por isso que Paulo disse isso, esquecendo-me das coisas. Eu não sei quem vai pegar, mas eu vou falar. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. As coisas ficam para trás, mas a minha vida não fica para trás com as coisas. Eu prossigo para o alvo. O céu lhe trouxe nessa noite para dizer, você está proibido de ficar para trás com as coisas. Para com esse ressentimento. Para com esse negócio. Ah não, pastor, eu até queria, mas é porque eu fui machucado. Pastor, o senhor está brincando com minha dor? Não! Eu só estou lhe dizendo que quem está lhe chamando para ir para a Betânia é maior do que o que aconteceu em Betânia. Se ele que quase morreu lá dentro não está com medo, por que tu está com medo? Ele disse, vamos? Aí o discípulo, o senhor vai? Ele disse, não, eu vou ficar aqui. Tem gente que faz umas perguntas, né? Deixa eu falar. Ele disse, vamos. Quando eles estão indo para Betânia, pertinho de chegar lá, finalizo agora. Quando eles estão chegando em Betânia, saiu. Está no texto, viu? Está no texto. Marta. Se o senhor tivesse aqui, meu irmão não tinha morrido não, viu? Está no texto. E Jesus ficou calado e disse assim, ó, chame Maria em segredo. Porque quando a Marta não sabe se posicionar, Jesus sempre chama a Maria para ensinar ela como é que faz. Eu vou ter que falar, tá? Pode falar? Se quiser, pode mesmo? Então bora. A Marta, olha aqui, Marta. Se eu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí lá vem Maria. Se o Senhor estivesse aqui, que igreja pode pregar? Inteligente demais. O meu irmão não teria morrido. Aí o texto diz, e Jesus chorou. Pera lá, gente. Elas estão falando a mesma coisa. Uma, Jesus não diz nada. A outra, Jesus chora. É porque nunca foi o que fala, é como se fala. Às vezes tu está falando a coisa certa, mas só porque está falando do jeito errado,
Às vezes tu está dando o conselho certo pro marido, mas está querendo levantar a voz. Não, é porque aí não está tendo resultado. Não está, mulher de Deus. Aí tu está dizendo a coisa certa pro filho, mas não tá acontecendo. É o jeito. E o céu está lhe dizendo: é nesse domingo, no culto de celebração da família, que eu vou te dar uma sabedoria para saber falar. Cada mão de um vaso que eu já encerrei, segura a mão dele, segura a mão dela, saculeja a mão dele para ver se ele está nesse culto pentecostal mesmo. Saculeja a mão dele e diga para ele: nunca foi o teu jeito, sempre foi a tua forma. Fala do jeito certo, que o milagre acontece. E assim diz o Senhor: o que tu não viveu nesses últimos tempos, vai viver esta semana. Urabacaxandarábia, Xandarábia. Alguém recebe essa palavra? Dá um pulo dessa cadeira, se coloca de pé no teu lugar, por gentileza. Localiza 3 pessoas, dá uma tapa santa na mão dele e diga: Jesus chegou na tua Betânia. Isso, dá uma tapa santa na mão dele e diga: Jesus chegou na tua Betânia. Jesus chegou na tua Betânia. Eu acho que dá para falar rapidinho, só onde eu li. Permita, só onde eu li, para não ficar vago. Jesus chegou num túmulo e disse: tirai a pedra. Deixa eu te explicar uma coisa. A pedra nunca foi Marta que foi tirar, porque ela não aguenta. É mais de 200 quilos, não dá para ela tirar. O historiador disse que precisava de 20 homens. Era como um portão de rolagem. Quando tiraram a pedra, se Jesus grita: morto, vem embora. Ô gente, sai um time inteiro. É porque teu milagre tem nome. Ele do lado de fora dá o grito para quem conhece a voz dele. Do lado de dentro, mesmo morto. Eu não sei quem vai pegar isso aqui. Você pega que você é inteligente. 4 dias, já está no estado de putrefação. Já não tem mais globo dos olhos. Já não tem mais batimento cardíaco. Já não tem mais a veia passando sangue, ou sangue passando pela veia. A pele já foi. Os ossos já estão deslacerando. A carne já está podre. Mas a voz do amigo deu um grito dizendo: Lázaro. Eu não sei quem vai pegar, mas eu sou doido para falar e me responsabilizo. Parece-me que eu vejo quando a voz grita Lázaro, o coração começa a fazer puf, 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 puf. A veia começa a passar sangue. E eu não sei quem vai pegar, mas o céu está lhe dizendo: eu não lhe disse que o resultado final não seria de morte? Lázaro veio todo enrolado. Todo enrolado. Todo enrolado. Quando ele desenrolou, porque Deus está lhe dizendo: eu vou desenrolar esse negócio aí que está enrolado. Eu vou entrar nessa situação que está enrolada, eu vou desenrolar. Eu preciso desenrolar isso aí para deixar livre, para deixar solto. O adversário está tentando segurar, prender, amarrar o que é seu. Deus olhou e disse assim: ó, desatai-o e deixai-o ir. Ir para onde, gente? Ir para onde? Como um bom baiano. Para onde? Para onde? Capítulo 12. Porque antes de milagre, Lázaro sempre deu festa.
Agora que Deus fez um grande milagre, eu vou para onde? Vou fazer uma festa também. Você não consegue dar glória com Lázaro vivo no capítulo 12, porque não foi você que estava morto no capítulo 11. E o céu lhe trouxe essa noite para lhe dizer: há um capítulo 12 chegando para a tua casa, para a tua família, para a tua história. Há um capítulo de festa.